Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Nós louvamos a Deus pela sua graça, pela sua bondade para com as nossas vidas e a sua permissão para estarmos aqui. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor por isso. Queridos, como todo sábado nós fazemos, nós estaremos estudando um artigo da revista Visão Missionária, desta feita segundo trimestre de 2021. Foi um artigo escrito pelo pastor Ronaldo Viana e fala de um tema muito importante para nós, né? Para nós pais, para nós tios, avós, que é o bullying, né? Uma brincadeira extremamente perigosa e que tem machucado muitas crianças. Nós vamos para tanto, antes de mais nada, orarmos ao nosso Deus, pedirmos a sua orientação, o seu cuidado para com as nossas vidas. E eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orarmos ao nosso Deus. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Pai, muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas, pela tua presença em nós. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, sendo instrumentos, ó Deus, nas tuas santas mãos. Que não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas unicamente usados por ti. Abençoa grandemente a vida da irmã Selminha, a vida da irmã Cida. Toma, ó Deus, as tuas servas, Senhor, nas tuas santas mãos. Supre, ó Pai, as suas necessidades, ó Senhor. Entra, ó Deus, com providência em todas as áreas. Nós te pedimos também, ó Deus, em cada lar, cada pessoa que está nos assistindo, ó Pai. Tu conhece, tu nos sondas, tu sabes, ó Senhor, quais são as nossas necessidades. E eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, tu estejas, ó Deus, a suprir cada necessidade, ó Deus, de cada pessoa que está nos assistindo, de cada família, ó Deus, a que a tua palavra tem sido adentrada neste instante. Abre, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar aprendendo cada vez mais de ti. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então, como nós estávamos falando, o bullying é uma brincadeira extremamente perigosa, né? Este artigo é um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2021, muito importante para mim e para você. E esse artigo ele foi escrito pelo pastor Ronaldo Viana. O bullying, queridos, é uma prática de que se dá por agressões intencionais, que podem ser verbais, físicas, psicológicas, e normalmente são realizadas por covardes, pessoas que covardemente e repetidamente têm usado, né, para afetar a vida de alunos, de colegas de trabalho, de membros da comunidade, sejam pessoas cristãs ou não. Muitas são afetadas por essa brincadeira que quem faz imagina que é uma brincadeira, mas não se atenta o quanto prejudica, né, aquele que está sendo afetado por essa brincadeira perigosa. E essa brincadeira tem levado muitas pessoas à depressão, tem levado muitas pessoas a ficarem com problemas emocionais e tem levado muitas pessoas, muitos jovens, a tirarem as suas próprias vidas. Então, embora esse estudo, esse termo, tenha se aprofundado na década de 70, tais brincadeiras perigosas sempre existiram, desde os tempos primórdios. Nós vamos ver na palavra de Deus, querido, em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 34, que a palavra de Deus nos diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o Cristo, se tu és o Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas:
Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Eu acho que essa passagem é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, né? Que relata sobre o momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, como nós falamos, essa brincadeira de mau gosto e perigosa, ela existe desde os tempos primórdios. Nós vamos ver que o próprio Cristo, o Filho de Deus, não foi isento a ela, né? Nós vamos ver que Jesus Cristo, quando estava ali na cruz do Calvário, ele foi zombado pelos seus agressores. Os seus agressores zombavam dele, lançavam sortes sobre as suas vestes, né? Estavam sorteando as suas vestes para ver quem ficaria com as vestes de Jesus. Criticava, zombava, dizendo: olha, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Você não salvou a outros? Então, se tu és o Cristo, és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E nós vamos ver que ofereceram vinagre a Jesus para que Jesus bebesse, né? Nós vamos ver que na cruz, ali em cima da cabeça de Jesus, estava, né, estava um título. Não porque eles estivessem, aquele título estivesse ali para que estivesse confirmando que Jesus Cristo era o rei dos judeus, foi colocado como zombaria, mas, meus queridos, testificavam de uma realidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ali, como a título de zombaria, estava escrito assim: este é o Rei dos judeus. Este é o rei dos judeus, e estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas para que todos que passassem por ali tivessem aquela visão daquela humilhação pela qual Jesus Cristo estava passando. E um dos malfeitores que estavam ali na cruz também estava criticando e falando: se tu és o Cristo, salva-te e nos salva também a nós, né? Salva-te a ti mesmo e nos salva a nós. Então, assim, nem o próprio Jesus Cristo. Nós vamos ver que também o profeta Eliseu passou por esta situação. A Bíblia nos diz que Eliseu era calvo, né? E pela sua calvície, quando ele estava passando, há um texto bíblico que diz que em 2 Reis, capítulo 35, vem falando sobre isso, o quanto Eliseu estava sendo zombado pelos jovens que o estava chamando de careca, né? Que é o que nós conhecemos hoje como careca, né? Então os jovens estavam ali zombando de Eliseu por conta da sua calvície. É uma brincadeira extremamente perigosa, queridas. É perigosa. Por quê? Porque afeta o psíquico, afeta o emocional, afeta muitas vezes o físico, porque por conta do emocional muitas crianças têm andado encurvadas, com seus ombros encurvados, decaídos, têm se cortado, e nós pais precisamos estar atentos a isso. Então, você acha que o bullying pode ser um reflexo familiar? Tem um slide sobre isso, pastor. Você acha que o bullying pode ser um reflexo familiar? Pensa aí um pouquinho. O que é que você acha? É um reflexo do comportamento dos pais? E esse comportamento é refletido nos filhos? Por quê? O que é que você acha? Precisamos, pais, tios, responsáveis, nós precisamos ter cuidado com o exemplo que nós damos aos nossos filhos. A Bíblia nos diz, queridos, que os nossos filhos, que os pais, eles são exemplos para os filhos. E os nossos filhos aprendem conosco, os nossos netos, as crianças, elas aprendem com o comportamento dos pais. Quem nunca teve uma filha que chegou e calçou a sua sandália? Quando sua filha era pequenininha, nunca pegou a sua sandália para calçar ou vestiu uma roupa sua? Seu filho nunca pegou um sapato do seu esposo para calçar e vestiu alguma roupa dele como brincadeira? Mas por que eles fazem isso? Porque nós,
pais, avós, nós somos responsáveis, nós somos exemplos. E as nossas crianças, elas querem nos imitar, tanto na forma de andar, como na forma de falar, como na maneira, principalmente na maneira de agir. Então, pais, nós somos responsáveis, avós, nós somos responsáveis e nós precisamos ter cuidado. Não basta apenas conhecer o que é o bullying, mas nós precisamos ter cuidado com essa brincadeira extremamente perigosa e nós precisamos ter cuidado com os nossos filhos, com o exemplo que nós estamos dando aos nossos filhos. E bora falar um pouquinho sobre isso, sobre o bullying, essa brincadeira extremamente perigosa e que afeta muito as nossas vidas. Nós teremos a nossa irmã Selminha, né, que é a nossa irmã Selma Miranda, como o pastor fala, de agora não fique chamando pelo apelido, chame pelo nome, né? Então a nossa irmã Selma Miranda e a nossa irmã Aparecida, que estarão falando um pouquinho sobre isso. Nós vamos ouvir agora a nossa irmã Selma, nossa gratidão, nossa irmã Selminha, né? Nossa gratidão por tão prontamente ter nos atendido. A nossa irmã Selma Miranda, ela é líder de Mensageiras do Rei da nossa igreja, que é a Igreja Batista Sinai de Almadina. Foi líder também do Ministério Infantil. Eu creio que acho que ainda participa do Ministério Infantil, ajudando aí as irmãs sempre que possível. Então, glórias a Deus pela vida da nossa irmã Selminha. E a nossa irmã Selminha é serva, dedicada ao Senhor, né? Pronta e disposta a estar trabalhando no reino de Deus e não se eximiu, né? Não se eximiu de fazer este trabalho. Então, glória a Deus por sua vida, irmã Selminha, e nós estaremos ouvindo a nossa irmã Selma Miranda agora. Que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre nós. Hoje iremos falar um pouco sobre um tema muito delicado que tem preocupado o mundo todo. Bullying, uma brincadeira perigosa. Fazer bullying não é brincadeira. Pais, fiquem atentos às reações dos seus filhos, pois só você, melhor que ninguém, conhece o seu filho intimamente. Pergunte para ele o que aconteceu quando ele chegar triste, quando ele chegar desanimado em sua casa. Eu sei que muitos vão dizer que não foi nada, mas insista. Insista perguntando, porque ele vai te confessar. Tenha sabedoria ao conversar com ele, porque muitos adolescentes têm entrado em depressão. Muitos adolescentes e jovens não querem mais retornar à escola. Eles têm sofrido gravemente todos os dias, o tempo todo, essas brincadeiras sem graça, que pode levar à morte. Infelizmente, existem muitos jovens e adolescentes tirando a sua própria vida. É um assunto sério, é um assunto que merece todo o nosso cuidado, é um assunto que merece todo o nosso respeito. Vamos ensinar os nossos filhos desde cedo, pais, a amar, a respeitar o próximo como eles são. Somos diferentes, sim. Ninguém é igual. Nosso cabelo é diferente, nossa pele é diferente, nosso jeito de ser é diferente. Somos gordos, somos magrinhos, somos altos, somos baixinhos. E daí? Somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, desde já, comece a ensinar o teu filho que isso é que nos faz especial, que ser diferente é respeitar, é amar o próximo como a si mesmo. Eu sei que o nosso agir, quando o filho chega em casa e conta que um coleguinha, que uma amiga colocou um apelido, a nossa reação é assim, explosiva. Eu sei que quando ele fala que alguém falou que ele tem a orelha grande, que seja, o nosso primeiro instinto é falar, quem foi? E ele vai falar quem é a pessoa e a gente vai falar, e ele? Que tem isso e aquilo. Onde, na verdade, deveríamos acalmar o nosso filho e falar para ele que, filho, talvez ele esteja passando por um problema sério. Talvez
ele só quisesse desabafar de uma forma horrível, quisesse agredir alguém, alguma coisa, infelizmente você estava ali. Mas vamos orar por ele, vamos pedir a Deus para que Deus cuide dele. Mas a nossa reação nunca é essa, né, irmãos? A nossa reação é começar a falar também os defeitos daquele coleguinha. E o que vai acontecer? Em vez de ajudar o nosso filho, nós estamos também ensinando o nosso filho a fazer bullying também com outras pessoas. Porque através desse nosso conselho, de mostrar que aquele coleguinha tem esse, aquele outro defeito, ele vai ficar ligado, ele vai saber, bom, pronto. Então, se ele falar isso comigo, eu vou falar que ele tem isso, isso e isso. Ele vai aprender a se defender da pior forma possível, também cometendo bullying. Aqui no Brasil, a cada 5 adolescentes, um faz bullying na escola. É preocupante, isso é triste, porque fazer os outros sofrerem não é uma coisa boa, nem para a gente e nem para o próximo. Fazer outras pessoas também rirem dos problemas dos outros, dos defeitos, dos pequenos detalhes que somos diferentes, isso não é legal. Sabemos que também quem faz o bullying, essa pessoa também está sofrendo com algum problema, está sofrendo com alguma rejeição, que só a pessoa mesmo sabe. Então, muitas vezes, é uma forma dele se defender de uma forma errada. Antes que ele seja agredido, ele agride alguém. Então, pais, tenham sabedoria, cuide do seu filho, cuide do seu adolescente, que é uma fase tão difícil, que é uma fase tão complicada, que já se sentem feios, já se acham defeitos onde nem existe. São lindos, maravilhosos, perfeitos. Esteja sempre falando para o seu filho que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é a imagem e a semelhança do Senhor, que o Senhor fez perfeito e que ele deve respeitar e amar o próximo, que ele nunca deve fazer alguém sofrer, porque a gente não pode estar expondo os defeitos dos outros dessa forma, fazendo com que ele sofra, fazendo com que outras pessoas riem da vida dele. Isso a cada dia tem aumentado no mundo. O bullying, ela não é uma brincadeira recente. O bullying, ela sempre existiu. Se a gente for olhar lá em 2 Reis 2, 23 e 24, vamos ver que Eliseu também sofreu bullying. Vamos ver que essas brincadeiras, esses afastamentos, é uma coisa antiga. E que nós devemos ficar muito atentos ao seguinte: nas igrejas também existe bullying. Quando você separa aquela colega, aquela amiguinha, aquele amigo e deixa a outra porque é tímida, e deixa a outra de lado porque não tem nada a ver com você. Na hora de você brincar, você pegar uma e deixar a outra porque essa é mais minha amiga, você também está fazendo a mesma coisa que os outros. Você está cometendo bullying com aquela pessoa, com aquele jovem, com aquele adolescente. Então vamos ficar espertos. Vamos tratar as pessoas por igual. A Bíblia, ela não muda. A palavra de Deus, ela permanece. O mundo pode mudar, mas a palavra de Deus não. Vamos ficar atentos aos nossos adolescentes. Vamos ficar atentos aos jovens. Não vamos fazer diferença. Vamos parar com essas bobagens de estar vendo se o cabelo é liso, se o cabelo é enrolado, se o cabelo é duro, se sou branca, se sou preta, se sou alta, se sou baixinha. E daí? Somos diferentes. E é isso que é legal. Ser diferente é que nos dá aquele prazer de sermos especiais. Isso é bom demais. Saber que não somos iguais. Pensa que coisa mais chata se todos nós fôssemos iguais. O mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de corpo, todo mundo na mesma altura. Não teria graça nenhuma. Deus, quando Ele nos fez, Ele nos fez da melhor forma, da forma mais linda que existe. Ele nos fez com as suas próprias mãos. Vamos parar de fazer bullying
pôr bobagem, vamos parar de pôr apelido, vamos parar de fazer as outras pessoas sofrerem. É um assunto sério, é um assunto que merece todo o nosso respeito, todo o nosso cuidado. Eu sei que as escolas, todos os dias, o tempo todo, estão tentando fazer com que entre isso na cabeça das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Mas você que é pai, você que é mãe, tenha a obrigação de desde pequeno ensinar sua criança como deve respeitar, como deve ser respeitado, o que falar com as pessoas, ter o amor, ter o cuidado de não estar magoando. Eu li uma frase muito bonita no estudo, né, que diz assim: seja modelo de vida para modelar a vida do seu filho. Então, pais, seja modelo de vida para modelar o seu filho. O seu filho, ele está te observando. Não pense que está passando ali, que você está falando alguma coisa que ele não está vendo. Não se engane. Quando passa alguém na rua e você comenta em casa mesmo, achando que seu filho não está vendo, achando que seu filho não está ouvindo, que você falou que aquela pessoa é gordinha, que aquela pessoa não é tão bonita quanto o irmão, que aquela pessoa é isso ou aquilo, que ele não está te observando. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa lá fora. Quando ele sair, ele vai começar a observar as pessoas e vai começar a pôr defeito, vai começar daí ao bullying na vida dele. Então ele vai começar a fazer bullying com as outras pessoas. Por quê? Porque ele te observou, porque ele observou o seu agir. Seja um modelo de vida para modelar a vida do seu filho. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus continue a nos guardar, que Deus continue a pôr no coração das pessoas que somos diferentes, mas somos obras das mãos de Deus. Deus fez tudo diferente. As flores são diferentes uma da outra, mas cada uma tem a sua beleza. Que o Senhor Jesus continue dando sabedoria a cada um de vocês pais, a cada um de vocês professores, educadores, porque eu sei que não é fácil. Que Deus, pois, nos abençoe, nos guarde. Então nós ouvimos aí a nossa irmã Selminha, né? Nossa irmã Selma Miranda. Muito obrigada, irmã Selminha, pela disposição, né? Por estar nos ajudando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vimos aí o quanto o bullying é perigoso e quanto nós, pais, somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Não só no exemplo, mas no observar. Então vamos estar atentos a isso e em continuidade, falando também um pouquinho mais, nós teremos a nossa irmã Maria Aparecida. Nossa irmã Maria Aparecida, ela é líder do Ministério Infantil da nossa igreja, é serva do Senhor Jesus Cristo, disposta também para a obra do Senhor, preocupada em estar sempre fazendo o melhor para o nosso Deus, né? E mesmo diante da correria do dia a dia, das tarefas, porque a nossa irmã Cida também é diretora de uma instituição pública de nossa cidade, e mesmo diante das tarefas, da correria do dia a dia, ela separou um tempinho para estar nos falando também sobre essa brincadeira extremamente perigosa. Então nós vamos ouvir agora a nossa irmã Maria Aparecida. Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à irmã Paulina pelo convite e pela confiança depositada a nós para tratarmos de um tema tão delicado que é o bullying infantil. Então, a lição dessa noite, ela fala sobre bullying, uma brincadeira perigosa, brincadeira entre aspas, que a gente sabe que o bullying ele pode trazer marcas terríveis para toda uma vida, não é? Se não tratado, se não corrigido, né, no momento certo, pode trazer consequências drásticas para a vida da pessoa que sofre do bullying. Né? E para entender melhor o que é o bullying,
Vamos ver o seu significado, né? Bullying é uma palavra de origem inglesa que quer dizer tirano, brutal, valentão. Então, a pessoa que pratica o bullying, ela oprime, maltrata a sua vítima, né? E o faz sofrer. Vamos ver Efésios, capítulo 5, versículo 4, e ver o que a Bíblia acha, o que a Bíblia diz sobre essas pessoas que praticam o bullying. Diz assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então a Bíblia deixa claro aqui que ela condena esse tipo de pessoa que maltrata, que oprime, que humilha o seu próximo, não é isso? Então, meus queridos, as crianças, imagine uma criança sofrendo bullying. Para o adulto já é difícil, imagine para uma criança que não sabe se defender. E geralmente esse contexto acontece muito na escola, em meio aos seus coleguinhas, aos amigos, pode acontecer na igreja, não é? E é muito comum, e nós temos que ter muito cuidado e atenção, nós pais principalmente, né? Professores e responsáveis, né? A criança que sofre bullying muitas das vezes não demonstra, sofrem caladas, elas têm vergonha de dizer, elas têm vergonha de contar para alguém, elas não sabem se defender, né? E aí isso pode trazer traumas para uma vida inteira. E existem vários tipos de bullying, né? Não existe só o bullying verbal. O bullying verbal é xingamentos, colocar apelidos, insultar, que esse é o mais comum, é o que mais acontece. Mas também existe o bullying físico, que é a agressão, que é o bater, que é o chutar. Também existe o bullying psicológico, que é o bullying de intimidar, ameaçar e chantagear. E o bullying social, que é ignorar, isolar e excluir. Agora pense aí uma criança passando por essa situação de ser isolada, de ser deixada de lado, de ser excluída das brincadeiras, a criança passando por essa situação de agressão, de alguém, né, batendo, chutando, ou então do verbal, de ser xingada, de receber apelidos terríveis, né, que humilham. Esses apelidos muitas vezes envergonham a criança. Então tudo isso são situações constrangedoras para a vida de uma criança. Então nós pais precisamos estar atentos ao comportamento dos nossos filhos para que estes não sofram, não sejam vítimas e também para que estes também não sejam praticantes do bullying. Porque pode acontecer também da criança sofrer o bullying e também ser praticante do bullying, né? Então precisamos estar atentos e interferir, não é? E fazer as intervenções necessárias. Muitas crianças vítimas do bullying, a tendência é crescer inseguras, desanimadas, depressivas, medrosas. Isso acontece muito. Sentimentos que arrastam até a vida, né? Até a vida adulta. E em alguns casos, essas pessoas cometem até suicídio, infelizmente, né? Por isso, meus queridos irmãos e amigos, quanto mais cedo a gente falar e tratar sobre esse assunto, melhor. A lição nos chama a atenção quando o autor diz assim: os pais devem ser modelos de amor e respeito ao próximo. Seja um modelo de vida para modelar a vida do seu filho. Acompanhe seu filho na escola, na internet, na igreja. Aplique a palavra de Deus dentro do lar. A melhor forma de combater o bullying não é só o conhecendo, mas, sobretudo, vivendo Jesus verdadeiramente no lar. E assim, meus queridos e amados, minha participação chega ao fim e aqui está uma demonstração do coração de uma criança quando ela está bem, quando ela está feliz, né? Quando a criança não sofre bullying. E aqui está a demonstração do coração da criança quando ela sofre bullying. Seu coração fica machucado, fica triste, seu coração fica sem esperança e ela pode crescer e se tornar um adulto, não é? Um adulto inseguro, um adulto depressivo. Então o bullying ele pode causar muitos danos na vida da pessoa. Então, em nome de Jesus, vamos repreender esse mal.
da vida da nossa família, das nossas crianças. Vamos fazer as intervenções necessárias à luz da palavra de Deus, ensinando o respeito, o amor e a tolerância ao próximo. Amém? Que Deus nos abençoe. Então nós vimos aí, né, nossa gratidão à nossa irmã Maria Aparecida, que Deus abençoe grandemente a sua vida, minha irmã, fortaleça a cada dia o nosso muito obrigada. Nós vimos aqui, queridos, o quanto essa brincadeira é perigosa e afeta a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, né? E há vários tipos de bullying, o bullying físico que resulta de agressões, força, né? Quer bater, quer chutar, quer puxar o cabelo, o verbal, xingar, colocar apelidos, denegrir uma pessoa, insultar. Tem o moral, né? Que são de agressões com a intenção de difamar aquela pessoa, aquelas fofocas que são lançadas com a intenção de difamar e acaba prejudicando extremamente, caluniando, o bullying material, que é a violência contra o patrimônio das vítimas, como destruir, roubar, furtar, o bullying psicológico, que é a intimidação psicológica, que é a ameaça, a chantagem, a manipulação, o cyberbullying, que tem acontecido muito, muito mesmo. Quando a gente adentra as redes sociais, a gente tem visto muito no Facebook, no Instagram, né? A gente tem visto muito a questão desse cyberbullying e muitas vezes até com pessoas famosas, denegrindo suas imagens. A gente vê vídeos sendo compartilhados, fotos sendo compartilhadas pelo WhatsApp, e as pessoas têm usado muitas redes sociais de forma indevida, utilizado a imagem e comentários com o intuito de humilhar, de provocar, de causar dor, de constranger a pessoa. O bullying social, que é a questão do ignorar, do isolar, do excluir a pessoa do convívio social. Isso acontece nas igrejas, isso acontece na escola, isso acontece no trabalho, né? Isso acontece nos grupos, que muitas vezes nós construímos paredes invisíveis e não permitimos que a pessoa adentre. Há o bullying social, como nós falamos, que é o ignorar. Há o bullying sexual, que é assediar, insinuar, abusar de uma pessoa, de alguém. Então, pais, avós, tios, estejam atentos aos sinais dos seus filhos. Querido, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, ele sofreu bullying. Ele sofreu zombarias, ele sofreu vários tipos de agressões, tanto verbais, né, quanto físicas. Mas Jesus Cristo, querido, Jesus Cristo tinha algo que o sustentava. Jesus Cristo tinha amor. Jesus Cristo era filho de um pai extremamente amoroso, que é Deus. E Jesus Cristo tinha os seus pais na terra, que foi Maria e que foi José, que lhe dedicaram todo o amor, todo o carinho que ele precisava. Então, pais, atenção ao crescimento dos seus filhos. Nós podemos dizer aqui, o pastor ele fala isso, que sem medo de errar, que pais emocionalmente equilibrados e amorosos e cuidadosos tem maior probabilidade de criarem filhos saudáveis e filhos também socialmente socialmente, né, saudáveis, e filhos socialmente saudáveis que têm sabedoria para conviver com a sociedade, porque nós fazemos parte de uma sociedade múltipla, de uma sociedade mística. Nós fazemos parte de uma sociedade que não é igualitária. Nós fazemos parte de uma sociedade heterogênea. Nós somos diferentes, tanto física, financeiramente, emocionalmente. Nós precisamos ter esse cuidado, e o princípio bíblico não mudou.
não mudou. Os pais, eles devem ser modelos de amor, de carinho, de respeito para com seus filhos e para com o outro. E a sociedade ela é formada por famílias. E o caráter dos nossos filhos, ele é forjado observando a maneira como os pais agem. Então, pais, muito cuidado. Vocês são exemplo fundamental na vida dos filhos de vocês. Então, acompanhe esse crescimento, instrua, ensine o seu filho a respeitar e a valorizar a diversidade. E o versículo para guardar no coração, Para guardar no coração, nós deixamos para vocês, para cada um de vocês, o que está escrito em 1 João 4, versículos 7 e 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, queridos, amados, vamos amarmos uns aos outros. Vamos valorizar, vamos respeitar o nosso semelhante. Vamos ensinar isso aos nossos filhos. Então, pais, acompanhe o crescimento dos seus filhos. Acompanhe os seus filhos na escola, na internet, aí pelas redes sociais. Acompanhe os seus filhos na igreja. Aplique a palavra de Deus dentro do seu lar. Não faça da zombaria, das brincadeiras de mau gosto, exemplo para seus filhos, mas ensine, instrua-os no caminho que deve andar. Então, a melhor forma de combater o bullying não é apenas conhecendo, mas é sobretudo vivendo Jesus Cristo verdadeiramente dentro dos nossos lares, porque a sociedade ela é formada por família, A sociedade é formada por famílias. A família é a célula máter da sociedade. E nós precisamos instruir, nós precisamos dar exemplo aos nossos filhos e nós precisamos vivenciar Cristo dentro do nosso lar. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigada a cada um de vocês. Vamos continuar orando, Porque juntos em oração, pastor, nós somos mais fortes. Juntos em oração, nós temos forças para enfrentarmos as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Como eu disse para uma irmã hoje, nós vamos passar por isso e nós vamos passar a pé enxuto. Estamos sentindo dor, estamos sentindo a perda dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas com Jesus Cristo no barco tudo vai bem. Deus nos sustenta, nos fortalece para enfrentarmos as tempestades da vida. Então, nosso muito obrigada, vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo, um cheiro e um abraço bem gostoso para cada um de vocês.